Olá, pessoal, boa noite. Tudo bem, manos e manas de alma? Espero que todos estejam bem. Hoje, dia 6 de maio de 2020, às 18 horas, estamos iniciando aqui mais uma live com mais um convidado especial. Esse mês é um mês especial, pois é o mês de divulgação do transtorno de personalidade narcisista no mundo materno, né? Nós divulgamos o transtorno de personalidade narcisista, o narcisismo materno, assim apelidamos, para que nesse mês a gente tenha aí o mês das mães, para que a gente consiga divulgar dessa forma. Hoje temos um convidado também especial, Dr. Kurt Mendonça. Seja bem-vindo, espero que todos estejam aí acompanhando. As pessoas estavam animadas, a galera estava animada, porque sabe do seu livro, alguns já disseram que já leram, gostaram muito. E vamos ficar agraciados aí com a sua presença hoje. É Dr. Kurt ou Kurt que se fala? O nome, tá me ouvindo bem? Sim. O nome é alemão, o dono não. O dono é português. O dono é potiguar mesmo. É daqui de Natal. Ah, que maravilha. Então a gente pode falar Kurt. Kurt, exatamente. Então, eu vou me apresentar para o seu público. E agradeço o convite, para mim é uma honra. Estar aqui compartilhando desse seu trabalho, que na verdade é um trabalho nosso e eu nem conhecia, que nós tínhamos um trabalho que tem tudo a ver um com o outro, e até me surpreendi quando você me mandou o convite, assim, eu digo, meu Deus, e quando eu fui ver o seu trabalho, eu digo, meu Deus, como é que eu não conhecia a Virginia antes? Nossa, mas todo mundo compartilhou e comentou quando o livro lançou, todo mundo, a galera que me segue, todo mundo divulgou, porque pra gente foi um presente, né? Então, a gente quer te agradecer muito por ter lembrado para a sociedade que o transtorno de personalidade narcisista é o primeiro livro lançado no Brasil, né? Então, para nós, como sobreviventes, é meio que uma vitória, porque é um assunto que não é falado aqui. Então, todo mundo compartilhou muito, muita gente comprou, porque até para que, quanto mais pessoas adquirirem, mais o transtorno vai ser falado, né? Então, para a gente foi um grande presente. Eu quero te parabenizar por ter, né, escrito esse livro, porque você agraciou, a gente se sente validada, e validados quando alguém se dispõe a escrever, a publicar uma matéria, um livro, que for sobre o narcisismo. A gente para de se sentir meio ET, a gente fala, opa, tem alguém falando o que é o transtorno e que nós não somos aí os culpados nas nossas famílias. E aí, gente, eu vou me apresentar para o público do Dr. Kurt, que está aqui com a gente, né? Eu me chamo Virginia Costa, eu sou sobrevivente, né, de abuso materno, uma mãe narcisista, um pai psicopata, pedófilo, estou casada, sou mãe da Yasmin, de 18 anos, mãe da Ana Luísa, de 9 anos, e há 3 anos eu acompanho as vítimas, faço um trabalho de ajuda, divulgo o narcisismo, sou autora do curso, que eu chamo de curso, mas na verdade é um treinamento para os sobreviventes, chamado Como Superar Mães Narcisistas, sou terapeuta Ayurveda e também sou estudante de psicanálise. E esse mês, Dr. Kurt, eu estava falando com o pessoal, que é um mês de divulgação do transtorno, né? Aproveitamos que é o mês das mães, e aí a gente aproveita para falar que nem toda mãe é boa, né? Que tem são narcisistas, psicopatas, sociopatas, tóxicas, cruéis, abusivas. É um mês de divulgação, então eu fui e convidei vários convidados para a gente agitar a internet para que possa divulgar. Gente, o livro está aqui. Dr. Kurt, você pode, por favor, se apresentar para o meu público? Claro. A minha formação inicial é médica, que eu exerço, inclusive, no meu dia a dia. Eu sou médico. Eu sou formado, me formei em medicina aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, fiz residência em neurologia e neurocirurgia em Brasília, fiquei uns anos morando em Brasília. Assim que voltei, quem leu aí meu livro, quem tem mais contato comigo percebe que eu não paro de estudar, então eu praticamente recém-chegado da residência, eu já comecei um curso de Direito, para responder vários questionamentos. Assim que eu terminei o curso, sim, me especializei em processo civil. E isso tudo foi... Então, eu tenho formação médica, eu sou neurologista, neurocirurgião, sou processualista civil, eu sou oficial médico da Polícia Militar,
eu sou major do quadro de saúde da Polícia Militar, e foi aí que eu ensinei por vários anos medicina legal, e que tem tudo a ver com o tema do livro. Porque eu fui professor de medicina legal para o curso de direito, para o curso de medicina e para os oficiais da Polícia Militar. E um dos temas que me atraíam demais quando eu ensinava a medicina legal é exatamente a psicopatologia forense, que eu ensinava sobre a grande pergunta da psicopatologia forense, e é por isso que eu dedico um pontinho lá no meu livro, e que a gente tem que perguntar, fulano que fez uma maldade assim, ela tem consciência de que faz o mal? Ela responde ou é porque ela está fora da realidade? Então, Virgínia, eu sou médico, neurologista, neurocirurgião, sou processualista civil, sou oficial médico da Polícia Militar. E este livro, aí, depois, se você me permite, a história eu conto, porque aí, na verdade, já está bem contada aí em todas as entrevistas. A gente pode focar mais nos questionamentos mais cirúrgicos, usando a minha linguagem de cirurgião. Vai dar tudo certo. O que fez, doutor, você escrever o livro? Essa é uma pergunta importantíssima. Logo na introdução do livro, eu falo, inclusive, Virgínia, é curioso, porque eu não cito o nome de ninguém no livro. Mas né? Parece que você conviveu com a minha mãe. Parece que morou na mesma casa. Pois quando eu comecei, primeiro, eu caí nesse livro porque o ano era o ano de 2014 e era um ano difícil para mim, por circunstâncias de relacionamentos mesmos, pessoas em todos os sentidos. Eu digo que eu fui um premiado, tirei uma loteria trocada, porque eu pude conviver todos os tipos de relacionamentos tóxicos. Por isso que eu coloquei um tópico, um contexto cada no livro. Porque eu convivi com parentes problemáticos, com relacionamentos afetivos, relacionamentos religiosos. Então, Virgínia, no ano 2014, parece que houve uma confluência de ataque e que eu estava a ponto de me suicidar mesmo, desesperado. Por quê? Puxa. A quem eu procurava ajuda, Virgínia, eu sempre digo isso, inclusive eu falo para os profissionais de saúde mental com quem eu encontro. Eu cheguei a procurar ajuda por vários anos e os colegas de saúde mental, estou falando de um modo geral, psicólogo, psicanalista, psiquiatra, eles achavam que aquilo não fazia muito sentido, aqueles meus relatos. Então, assim, eu sabia que o tipo de ataque camuflado e até mais ostensivo que eu sofria não era normal. Mas os próprios colegas, eles não me ajudavam. Então, veja, eu trabalhando na medicina, fazendo perícia médica, né, foi quando, acho que foi um presente do céu para mim, eu num desespero, procurando ajuda, ninguém me ajudava, procurei colegas também, porque nessa hora você sai procurando ajuda para todo mundo. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu dizer assim, Curti, me dá uma luz nesse sentido. Até que o ano de 2014 foi o ano em que mudou minha vida, que é um livro, infelizmente, muito pouco divulgado aqui no Brasil, e eu nunca perco a oportunidade de divulgar, que é o livro de Iriguaiana. Assédio moral, a violência perversa no cotidiano. Então eu nunca deixo passar a oportunidade de dizer, esse livro me salvou. Porque a partir de então, Virgínia, é que eu comecei a ler um livro atrás do outro, e quase todos eles em língua inglesa. Sim. E aí, no final, tem todos esses livros, tá? Na verdade, tem 80 aí, tem 80 referências. Eu, Virgínia, fui postando, isso que você falou aí, parece que você está falando da minha mãe, eu nunca fui de ter grupos de redes sociais abertos, grupos abertos, sempre fui redes fechadas. Na verdade, eu nunca fui muito assíduo nas redes sociais. Mas eu comecei a postar em certos grupos, em 2014 em diante, tópicos que eu lia. Eu lia, por exemplo, um trecho de um livro lá, do H.G. Tudor, por exemplo, ou do Sam Vaknin, e eu fazia, nesses grupos, eu colocava o trecho original e eu fazia a minha versão. Para minha surpresa, houve dois tipos de reação. Uma reação de ataque. Pessoas deixaram de falar comigo por conta disso.
Porque Olha. elas achavam que eu estava falando delas. Você veja que desde o início, que eu comecei somente a compartilhar a minha leitura, já houve gente achando, jurando que eu falava delas. E isso até hoje, desde o início até hoje. Tanto, antes de eu continuar esse fio da meada, para eu não esquecer, o ataque de pessoas que se identificam com o meu livro, apesar de eu não fazer referência a nenhum nome, é tamanho, Gente. que houve 4 tentativas na justiça de censurar o meu livro. Pessoas que chegaram lá e disseram, todo mundo vai saber que ele está falando de mim. Ainda bem que o juiz teve bom senso de ver que eu falo em todos os contextos. E todo mundo que conviveu comigo, em relacionamento afetivo, todos os familiares, amigos, trabalho, religião, se todo mundo fosse achar que eu estava falando dele, qualquer pessoa podia censurar o livro. Então foi de 2014 a 2019, o ano de 2019 foi outra guinada. Porque exatamente no dia 1º de junho de 2019, fui convidado para um jantar. E olha que eu sou caseiro demais. Eu, para sair de casa, só saio com minha esposa, meu cunhado, geralmente, minha irmã. Eu sou muito, assim, não gosto muito de aglomeração, né? E eu fui convidado para um jantar, e esse jantar mudou a minha vida. Foi outra guinada, porque esse casal já vinha acompanhando os meus posts. E eles demonstraram o quanto aquilo estava ajudando num problema de histórico, de conflitos, de relacionamentos que eles tinham tido com outras pessoas. O casal em si, super harmonioso, mas eles sofrendo por reflexos de convivência de outras pessoas tóxicas. E aí, eles nos chamaram, a gente fez um jantar, e eles disseram, Kurt, olha, você não pode parar esse trabalho tem que ser realmente divulgado. E cada vez mais, Virginia, as pessoas passaram a me procurar, contando histórias das mães. E como eu costumo dizer o seguinte, eu sou um chamariz para esses casos, além de antes mesmo de eu ser autor desse livro, e foi por isso que eu sou um chamariz, eu tenho uma tríplice obrigação de sigilo profissional, né? Porque eu sou médico, o sigilo profissional jurídico e ainda sou militar. Então, na verdade, eu tenho um tríplice compromisso de sigilo. Então, as pessoas elas relatam com muita tranquilidade que sabem que não tem nem perigo de eu violar qualquer sigilo. Aí, Virginia, veja bem, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018... Foi em 2018 o jantar. Foi 1º de junho de 2018. Em 2019, inclusive no dia 1º de junho, que eu acho que foi uma coincidência, eles nem sabiam disso, mas foi uma coincidência também. 1º de junho é o Dia Internacional de Conscientização do Abuso Narcísico. E, coincidentemente, o jantar caiu nesse dia, eu falei para eles. Aí foi que eles disseram, Kurt, olha, isso você tem que levar adiante. E eu disse... E aí outras pessoas passaram a pedir. Isso era 1º de junho de 2018. Eu disse, mas assim, eu não sei como é que eu... Não, Kurt, você tem 5 anos de compilação. Então, a gente supõe que realmente você tem muito material. Eu coloquei aí, Virginia, 80 referências. Mas nas minhas redes fechadas, nos meus grupos fechados, lá atrás, eu fiz referência a mais 200 livros sobre narcisismo. Porque na hora que eu fui fazer o livro, as pessoas que leram perceberam... Muita coisa em francês, em português, quase não tem nada. Nada. As pessoas perceberam, isso foi um pedido dos colaboradores do meu projeto. Pessoas que se beneficiaram, disseram, Kurt, a gente vai vigiar você para que o livro seja escrito da maneira mais simples possível. Sim. E isso foram muitas revisões. Entendeu? Porque eu escrevi, não está claro não. A gente precisa que seja mais claro ainda. Precisa que seja o mais didático possível. Foi por isso que o livro foi tomando forma. Eu fui professor há muito tempo, então na verdade é como se eu estivesse dando uma aula, aquilo ali. Sistematizando, fazendo. Desculpe te interromper, que ficou muito claro. E assim, a princípio dá a impressão de que é um livro pesado, mas não é.
Não é um livro pesado, é um livro que, assim, para quem gosta do assunto, é um livro gostoso de ler e fácil de qualquer pessoa entender. Ele não tem, não parece que a gente está lá na aula de anatomia do professor lá da faculdade. É um livro que todo mundo entende e ele fala de tudo, gente. Tudo que você imaginar sobre o narcisismo tem no livro. É realmente um guia, porque tem de um pouco tudo. Então, a gente foi quando... então, você veja, Virgínia, que foi uma coisa... Eu fui, na verdade, sendo... Eu costumo dizer o seguinte para os pacientes. Eu converso sempre com os pacientes por telefone, de todo o Brasil. E eu conto essa história para eles. Eu digo o seguinte, olha, existem várias maneiras de você elaborar o trauma. Existem maneiras destrutivas, e você, que é estudante de psicanálise, vai me dar muito mais razão do que muitas outras pessoas que têm outras visões. Existe uma maneira destrutiva de você elaborar o trauma, que é você transformando o trauma em violência contra si ou contra outros. Mas existe a maneira de você fazer a catarse, você põe para fora. Por isso que eu sempre falo para todo mundo, você ter com quem conversar, que tem um conhecimento mínimo sobre o assunto, já é o início da terapia. Que você está pondo para fora aquilo que estava reprimido. Após isso, algumas pessoas, elas vão para um caminho destrutivo, como eu estou falando. Eu adotei o outro ponto. Eu digo, caramba, e é por isso que eu bato na tecla sempre contra o determinismo. Eu digo, olha, se o fato de você ter sofrido ataque por monstros narcisistas justificasse você também ser um abusador, não acabava nunca esse ciclo. Era a história do olho por olho, dente por dente. Dente por dente. Geração em geração. Não acabava, porque existe algumas correntes de teóricos e mesmo sem dados maiores científicos ou empíricos, mas existe até uma mania de repetir de que todo abusador é porque foi abusado. Então eu costumo até dizer para as pessoas, olha, eu sou uma prova viva de que mesmo atacado em todos os contextos, cheguei a ponto de pensar em suicídio, gente não me ajudou, não encontrei ajuda, eu sozinho tive que encontrar, sozinho encontrei o caminho, e aí foi que houve o enlace com as vítimas que se transformaram em sobreviventes. Foi daí que vem o trabalho de sublimação. Na linguagem psicanalítica, né? A linguagem da sublimação, ou seja, eu transformei essa experiência dolorosa numa contribuição edificante que você transformar uma experiência ou os seus desejos ressignificar, né? Ressignificar de forma exatamente. Isso é um passo que eu bato muito nessa tecla, até para que as pessoas entendam que eu fiz isso e cada pessoa que eu ajudo a se levantar, é muito bonito isso, porque eles vão vestindo a camisa. Sim, eles passam a divulgar, passam a compartilhar. Eu tenho colegas médicos, pessoas de todas as... colegas médicos meus diretamente, que compraram vários livros para emprestar para paciente. Emprestar, fazer um rodíziozinho. Nossa, isso é de um grande valor. Exatamente, porque discute, a gente precisa. Então, comprou vários livros, sai fazendo um rodízio entre pacientes. Outras pessoas de outros estados também fizeram isso, para mostrar o seguinte, caramba, foi tanto tempo para eu descobrir isso, quanto mais a gente divulgar. Por isso que eu agradeço demais essa oportunidade, que a gente tem que fazer, a gente tem que dar as mãos mesmo, nos dar as mãos, e divulgar o máximo possível. Mesmo até hoje, as pessoas às vezes, vez ou outra até, porque existem aquela história, você não agrada a todo mundo. Sim. E até os abusadores, eles ficam chateados muito quando veem que a presa, ela passou a se libertar. E uma das maneiras de ataque é dizer assim, quem foi que abriu os olhos? Eu tenho recebido mensagens privadas,
Parece piada, mas não. Eu cheguei a postar uma vez. Tirei o nome do cara porque o cara veio dizer para mim que não me perdoava porque eu tinha aberto, tava muita gente mudando a conduta por conta desse meu livrinho Sem Futuro. O cara disse isso. Então, Olha, já dá para perceber qual é a natureza desse cidadão, né? sim, Ele está incomodado. com certeza. Eu estou sob medida protetiva pela Lei Maria da Penha, pelo simples fato de ter ido no programa Super Pop e ter contado a minha história. Entre meus vários irmãos, né? Tem alguns que são psicopatas. Um deles, ele fez ameaças e eu tive que entrar com a medida protetiva só por eu contar a minha história. Porque dentro da história tem o narcisismo materno, né? Eu abordo a pedofilia e o narcisismo materno. Estou na Maria da Penha, amparada pela Maria da Penha, mas eles realmente, tem 3 anos que eu trabalho, esses 3 anos foram, e ainda mais falar de mãe, né? Mãe, então. Muitas senhorinhas falando que eu ia direto para o inferno, que eu estava desconstruindo a família brasileira e por aí vai. Mas é a missão que Deus me deixou, e se Ele me deixou, vamos que vamos, porque o resultado que a gente vê das vítimas saindo de prisões sem muros é muito lindo, é muito compensador. Não há preço que pague essa satisfação de poder tirar pessoas das suas prisões psicológicas. E para mim, vale a pena o preço de continuar trabalhando com o que eu trabalho. Doutor Kurt, eu vi uma entrevista sua que você falou que os pacientes chegam para você na mesa de cirurgia ou na consulta e dizem que tem um tumor, algo na cabeça, quando na verdade são abusos, né? Como que é isso? E são das coisas... Vamos fazer até um paralelo para você entender. Se você for ver lá no início da psicanálise, quando Freud foi ver, toda a psicanálise começou, eu não sou psicanalista, mas como, obviamente, para fazer um trabalho desse, eu estudei de tudo. Inclusive, as teorias de tudo que você imaginar, eu tive que estudar, porque eu tinha que escrever pelo menos um pouco. E até me preparar para os ataques. Mas vamos fazer um paralelo. Toda a psicanálise começou com o quê? Começou exatamente com o estudo das histéricas. O que são as histéricas? Lá da Salpêtrière, na França, com Charcot. Eram mulheres naquela época, porque eles achavam que só mulher tinha histeria, que adoeciam e que Charcot as hipnotizava e ele fazia com que a pessoa rememorasse o trauma que tinha ficado incrustado na sua mente e que levou ao sintoma físico. Foi daí que depois Freud se libertou da história da hipnose e passou a fazer a livre associação. Mas o que eu quero dizer é que aquilo que se chamava histeria lá atrás, hoje ninguém chama mais isso, mas hoje a gente chama de quê? Doença psicossomática. É a mesma coisa. Então, uma das coisas que eu percebi, mas graças também a essa minha formação, assim, vamos dizer, misturada, mesclada, acontece isso todos os dias no meu ambulatório. Eu digo assim, sem medo de errar, 10% dos pacientes que eu atendo, e olha que eles vêm para mim investigar epilepsia. Eu tenho pacientes, toda semana eu atendo paciente que tem crise que você jura que são crises epilépticas. Aí vem o quê? Não são. Aí o meu papel ali não é fazer psicoterapia. O meu papel eu sou neurologista e cirurgião. Eles vieram para mim para descartar uma lesão física. Só que aí eu investigo a pessoa. Primeiro quadro já não é tão típico, geralmente, do paciente que não tem epilepsia. Há casos mais difíceis, mas na maioria dos casos a história, para um médico experiente, ele já percebe a diferença. E daí eu faço exames eletrofisiológicos, exames de imagem, e eu vejo, até porque existe, Virgínia, a negação. Veja bem, quando eu vejo um paciente desse, em que eu já percebo que pode ter algum componente psicoemocional, eu faço toda a anamnese, e já no prontuário eu boto lá, diz, olha, para completar, fiz pergunta se a pessoa já teve paralisia, se teve convulsão, porque elas vêm para mim por quê? Por que os pacientes vêm para mim? Eles vêm para mim por quê? Ou estão esquecendo das coisas, acham que estão ficando caducos.
né? Eu sou Olha. neuro. Ou porque elas têm ataques, ou porque tem dor que não passa. Olha, se eu investigo, aí eu vou investigar. Quando eu vejo que a história não está batendo, porque na medicina você vai vendo que as peças vão se encaixando. Quando você vê que a história não está batendo, eu coloco no prontuário e digo, olha, eu vou fazer uma pergunta hoje. Você pode até nem me responder hoje, pode me responder quando voltar com os exames. Mas eu quero que você reflita, porque eu tenho que perguntar. Tá bom, doutor, pode perguntar. Eu disse, olha, eu fico me perguntando se não existe um conflito, um problema familiar. Tem um caso muito interessante de uma idosa que veio para mim achando que estava ficando demente. E eu achando que estava ficando demente. E eu investiguei e perguntei para ela, dona fulana de tal, ela é muito idosa, uma pessoa do interior, e eu procuro falar uma linguagem mais simples possível para o paciente. Eu perguntei para ela, dona fulana, existe conflito, algum problema? Talvez ela não entendesse a linguagem. Eu disse, existe algum... A senhora tem engolido muito sapo, algum sapo na sua vida? Aí ela disse, doutor, se o senhor quiser... O senhor quer saber qual primeiro? Sapo, sapão ou sapinho? Por quê? Porque na família dela, ela tinha um marido abusador, um filho tóxico e ainda tinha outro familiar. Então ela disse que tinha no mínimo 3 pessoas que não davam sossego. Então essa paciente veio para mim, ela tinha uma dor crônica e um esquecimento. Então eu faço questão de, até para dar orientação para o paciente, porque senão, Virgínia, é o que eu falo, todos os dias no ambulatório, infelizmente, as pessoas ficam enxugando gelo. Por quê? Porque não chega em lugar nenhum, né? Essas pessoas que adoecem pela convivência com o indivíduo tóxico, elas ficam de médico em médico. Elas vão para o cardiologista, porque começam a ter arritmia, ou a pressão sobe, nunca teve hipertensão. Aí abre uma gastrite, ou começa a ter desmaios, né? Que é por isso que eu falo, tem ataque de desmaios puros e simples, e em outros casos parece que é ataque epiléptico. As pessoas começam a ter um bolo na garganta, um bolo que não sabe explicar. E tem muito comum, existe um tipo de dor de cabeça que a gente escreve que se chama cefaleia tensional. É muito diferente a dor de cabeça do tumor, a dor de cabeça do aneurisma, a dor de cabeça da enxaqueca. Tem muitas características bem típicas. Mas quando a paciente chega, ou o paciente chega com essa história, doutor, vem aqui, porque eu estou com uma dor de cabeça já há umas semanas, e cheguei aí ao pronto-socorro, me fazem injeção, doutor, e eu volto e a dor não passa. E aí eu digo, tá bom, vamos falar dessa dor. Aí ele diz, eu disse, como é a dor? Aí ele diz, olha, é uma dor na nuca, é um peso, que essa dor sobe para a cabeça, aí é uma agonia, aí é uma dor que vai misturando. Aí eu pergunto assim, me diga uma coisa, essa dor é mais uma dor assim, latejando, vou descrevendo, ou é mais uma dor agoniada? Aí ele diz, doutor, é essa dor agoniada. Eu disse, pois olha, eu já sei o que você tem. Isso se chama, eu vou dar um nome técnico, porque eu sempre faço isso, eu dou um nome técnico e dou um nome popular para a pessoa entender. Eu digo, olha, o nome técnico é cefaleia tensional, é a dor do estresse. Então, é a dor de cabeça do juiz agoniado. Quem é que está? Virgínia, é tiro e queda. Não eu tenho muitas sobreviventes com enxaqueca. Eu tenho cefaleia em salvas, mas eu tenho um número muito grande. Nos grupos, quando eu coloco que estou em crise, não estou aqui porque eu estou em crise, aí vem embaixo. E também a enxaqueca ou a cefaleia, muita gente tem, óbvio, né? Mas parece que entre os sobreviventes tem muita gente, tem essa impressão. Porque a dor de cabeça, existe essa dor de cabeça da tensão, do estresse, e existe a pessoa que tem a enxaqueca, porque a enxaqueca é um defeito de fábrica, você nasce com a predisposição. Mas é muito comum quando o paciente, assim, tem pacientes, não são, é uma percentagem, tem paciente que vem tendo enxaqueca aqui e acolá, e de repente passa a ter a enxaqueca que nada controla. E é muito importante, eu tenho pacientes meus hoje que passaram por colegas, Virgínia, que, olha, eles tomaram absolutamente toda a farmacopeia que você imaginar para a dor de cabeça dele. A pessoa vivia feito um zumbi.
Sabe como é que a gente resolveu a cefaleia dessa pessoa? Descobrindo que, na verdade, tinha uma pessoa tóxica do lado dela. Então você fica enxugando gelo. Não adianta você querer enxugar a pia com a torneira ligada. Se tem um elemento tóxico infernizando você, importunando, maltratando, humilhando, pisando, isso vai pipocar Tomatiza em em algum lugar do tudo. corpo. Claro. Ou em tudo, né? E aí aqui é importante demais a gente esclarecer uma, como é que eu vou dizer, um preconceito. Quando a gente fala para a paciente ou o paciente que ele está doente, porque isto é reflexo de um conflito no trabalho, de um ambiente laboral tóxico, convivência familiar tóxica. E a gente fala que o problema, na verdade, ele está doente, ele não está fingindo. Mas as pessoas, elas veem isso como uma simulação. Elas dizem, fulano, isso é coisa da sua cabeça. Você fazendo de coitado. Exatamente. Isso é coisa da sua cabeça. Você está fingindo. A pessoa não está fingindo. Então existe uma ignorância de que as doenças psicossomáticas, elas não são simulação. São reflexo no corpo de conflitos, traumas, que podem ser um trauma agudo. Eu tenho um paciente meu, por exemplo, que passa a ter sintoma neurológico porque ele presenciou um assalto na frente de casa. Isso é um trauma agudo. Isso é um trauma agudo. Ou, após a morte de um familiar, a pessoa teve aquele choque e adoeceu. Mas nós temos, e a pessoa vai desenvolver a dor, assim como outros sintomas, como a síndrome do estresse pós-traumático. Mas nós temos aqueles casos que é aquele trauma complexo que a gente chama, que é aquele trauma repetitivo, que é o que eu coloco no livro aí, o envenenamento gota a gota. É a intoxicação, quer dizer, é aquele microtrauma dia após dia. Como ele não é evidente, ostensivo, chamativo, ninguém valoriza. Nem a família acredita quando você vai querer compartilhar. É muito triste. E é muito real também, infelizmente. Tem muitas também que têm fibromialgia, um grande número de fibromialgia. Acredito que está tudo aí nesse pacote, né? Com certeza. A fibromialgia, muitos pacientes com fibromialgia e outras dores crônicas, na verdade, isso é reflexo. Porque você imagine, você viver sob... a pessoa que vive com um ambiente disfuncional, ela permanece com os hormônios do estresse constantemente elevados. Porque a reação de subir as catecolaminas no sangue, adrenalina, noradrenalina, esses hormônios do estresse, foi feito na natureza, a gente desenvolveu isso para uma coisa temporária, para que você ganhe impulso, energia para fugir ou lutar. Na hora em que para caçar, né? Na hora em que você fica com isso constantemente elevado no corpo, eu digo para os pacientes, mais uma vez tentando explicar de uma forma simples, eu digo para os pacientes que isso funciona como uma ferrugem no corpo. Você permanecer num estado de constante estresse, ele vai enferrujando. Mais uma vez, usando uma linguagem, porque, repito, eu procuro esclarecer, porque para mim, o médico, ele pode ser o melhor médico do mundo. Se ele não conseguir se fazer compreender pelo paciente, não adianta nada. Não adianta nada. O paciente vai dizer, olha, esse doutor falou que eu tenho isso aqui, não entendi nada. Aí eu digo para o paciente, do mesmo jeito que o desgaste, ele pode desgastar o encanamento de uma casa ou a parte elétrica de uma casa, o nosso corpo, ele também tem um encanamento, que são as artérias e as veias, e também tem a fiação, que é a parte neurológica, a parte elétrica. Então, os hormônios do estresse elevados, eles vão minando tanto a parte hidráulica do corpo, que é o quê? Predisposição a infarto, a AVC, pressão alta. Eles vão minando a parte elétrica, o paciente começa a ter esquecimento. Olha só, é muito comum o paciente na casa dos 30 anos
que vem para mim também com a queixa de esquecimento. Não é normal É uma queixa comum entre sobreviventes. Não é normal um paciente de 30 anos dizer que não aprende, que tem dificuldade com habilidades até que são simples, né? E eu, mais uma vez, repito, eu investigo, faço ressonância magnética, vejo toda a história clínica. E daí eu digo, olha, fulano, obviamente a gente vai investigar para ver se você não tem uma malformação, uma cicatriz no cérebro, uma mancha, mas você não tem idade de ter demência. E aí é o que eu falo até da história que eu comecei a falar e eu me desviei da história da negação. E aí, quando eu digo para o paciente que eu tenho que perguntar a parte psicoemocional, um percentual desses pacientes, eles fazem aquela negação. Eles dizem, não, doutor, a minha vida é a mais absoluta tranquilidade. É impressionante como existe um percentual de pacientes que negam. Mas isso, se você for ver lá também na psicanálise, você vai ver que muitos dos pacientes de Freud, ele já dizia isso. É como se um bloqueio. O paciente, ele cria como um bloqueio. É difícil demais para lidar. Então é como se ele botasse embaixo do tapete. E até no contato inicial, ele disse que não existe problema. Então você precisa até fazer o exame para provar para ele que não existe. E ele ganhar sua confiança, aí ele vai abrir. É impressionante. Teve essa semana um paciente que a vida era perfeita. 30 e poucos anos. Quando eu fiz os exames normais, meu Deus, se a perfeição fosse aquela, o cara vive o inferno na Terra. Então eu disse, mas fulano, você não disse que a sua vida era perfeita? Eu falei para você que esse esquecimento podia ter uma raiz psicoemocional. Então, na verdade, o cara já tinha sido filho de uma mãe abusadora. Não bastasse isso. Isso é uma lição que eu digo para os pacientes. Olha, para as pessoas. Quem é criado com um pai ou uma mãe tóxico ou tóxica, disfuncional, ela vai ter um referencial distorcido do que é um relacionamento. Então, as pessoas às vezes dizem, não, é porque fulano escolheu casar com uma mulher tal que como é que se diz? A cópia xerox da mãe. Se a mãe é uma mãe desequilibrada, infelizmente, como esse exemplo, por exemplo, desse meu paciente, a mãe é totalmente disfuncional. Sim. Ele cresceu num ambiente. Então, na cabeça dele, ele, que é uma pessoa muito prestativa, de coração bom, na cabeça dele, aquilo ali é porque a mãe tinha passado por coisas difíceis. Aí, resumindo, aí ele encontrou uma mulher que é a mãe dele multiplicada por 1000. Por quê? Eu falo isso também no livro, que é uma coisa que eu vejo no meu dia a dia. As pessoas me perguntam se todo narcisista é sádico. Eu digo, não. O exemplo é essa família desse paciente. A mãe dele não é sádica, mas ela se acha no direito de esculhambar, de explorar, de passar a pé. Não é que ela queira ver o sofrimento dele. Aí ela não sabe ser diferente. Não. Mas o paciente casou com a mulher que é uma narcisista sádica. Então, ele já tinha uma referência da mãe, que era ruim, mas ele não tinha outra. Então, ele saiu do relacionamento da mãe, casou com a mãe. E ele tem 2 filhos com essa pessoa, e o cara não tem paz, ele não tem saúde. Meu Deus. Por conta de um relacionamento. Um cara de 30 e poucos anos, quer dizer, praticamente a vida inteira viveu nessa pressão. E ele já tinha passado por tudo quanto é especialista que você imaginar. Gastro, desenvolvido úlcera. Então, assim, é impressionante como eu até falo isso sempre, porque eu sofri na pele e posso dizer que, e quando eu afirmo isso, não é só com as pessoas que eu acompanho, eu passei por isso. Consultórios de médicos e psicólogos estão cheios de pessoas boas, vítimas de pessoas más. Eu não me canso. E eles ficam enxugando gelo. Impressionante. Lamentavelmente, eu tenho casos de pacientes desesperados, a ponto de tentar o suicídio. Sim. E não sabe nem por quê. E procurar terapeuta. E eu
diagnostiquei, vi que ela não tinha uma doença neurológica, encaminhei para terapia, psicoterapia. Eu não costumo direcionar para A ou B, mas os pacientes me pedem, doutor, me dê 2 nomes, né? Porque a terapia envolve dinheiro, o tempo e o turno. Tem que conciliar com tudo. A localização tem que ser um lugar de deslocamento para você, tem que ser um preço que caiba. Às vezes o terapeuta você quer, mas o turno que você quer não é o que ele está disponível. Resumindo, essa paciente foi para outra psicóloga. E isso com encaminhamento meu, viu? Dizendo que eu estava mandando porque ela era uma sequelada de relacionamento disfuncional. Eu, neuro, escrevi isso no encaminhamento psicólogo. Você sabe o que é que a psicóloga mandou fazer a paciente? Rasgar. Mandou orar só. O problema era falta de oração. Era falta de Deus no coração. Não é possível. Olha, não há problema de você falar para orar. Pelo contrário, eu sou até cristão. Os pacientes até dizem, eu não posso orar pelo senhor, ore, porque tem muita gente querendo meu fígado. Mas você manda para um psicoterapeuta. Já passou pelo neuro. A paciente desesperada, a terapeuta disse que o problema dela é falta de Deus no coração. Pelo amor de Deus, é o quê? Retraumatizar a vítima. Então a vítima está ali, aí ela é a culpada porque não tem Deus no coração. É impressionante. Tem depressão, porque depressão é do capeta, né? Tem isso também, né? Exatamente, é coisa do capeta, porque não tem fé o suficiente. Então a paciente, ela sofreu uma vez, porque foi traumatizada, aí chega no terapeuta, olha, eu não consigo expressar o meu repúdio a uma atitude dessa. Porque chega no terapeuta, aí a vítima é retraumatizada. Quer dizer, então, que eu sou culpado? Ou dizem que a vítima é culpada porque mal acostumou. Dizem assim, não, é porque você mal acostumou sua mulher. É porque você deixou ela se transformar assim. Ou dizem assim, não, eu vi isso, esse termo, eu vi com vários casos. Ou dizer para o marido que ele mal acostumou a mulher, ou dizer para o filho que está sofrendo que não é porque seu pai, ou seja, a culpa nunca é do abusador. É impressionante. Impressionante. As pessoas não conseguem enxergar. Isso foi uma das coisas que eu tive que elaborar na minha mente. As pessoas não conseguem imaginar. Sim. Pode falar. É mais fácil dopar esses pacientes do que tratar. Eu fiquei 10 anos em terapia, em torno dos 20 anos. Psiquiatra, psicanalista, psicólogo, nada. Fui acompanhada da psicanalista 6 anos, psiquiatra 10 anos. Quando eu estava com 22 anos, o psiquiatra falou assim, olha, a gente vai ter que aumentar a sua medicação porque você está tendo sintomas de pré-AVC. E a gente vai ter que aumentar a sua medicação, porque se você continuar o estresse que tem no seu corpo, com 40 anos você já vai ter um AVC. E aí foi que eu entrei meio que em estado de choque e acatei, mas eu era dopada. Quantas sobreviventes passam anos dopadas? Estresse também para não cometer suicídio. E se não fizermos isso, o nível de estresse é tão grande que eu acredito que, e tem sobreviventes que têm AVC, né? Você deve saber melhor do que ninguém, que acabam tendo AVC por conta do estresse. E é por isso, Virgínia, que as pessoas que têm conversado comigo esse tempo todo vão ver que eu bato também noutra tecla. Quando o paciente está na fase do trauma muito doendo demais, que é quando geralmente a gente descobre, infelizmente, os pacientes nos procuram, eles vêm ou por procurar doença neurológica, e agora, ultimamente, a indicação até mudou. A indicação atualmente vem até pelo conhecimento da nossa obra, né? Mas, eu digo até assim, eu digo para os pacientes que eu vejo que estão realmente com um trauma muito vivo, olha, eu não vejo como uma psicoterapia agora, sem que você seja medicada ou medicado, vá beneficiar. Porque do jeito que você falou aí que o paciente precisa ser dopado, eu vejo o seguinte, precisa retomar um mínimo de equilíbrio químico no cérebro desse paciente. Então, um paciente, por exemplo, desse que chega para mim totalmente descompensado,
eu envio para psicoterapia, eu digo, olha, você vai para psicoterapia. Mas, como ele é vítima de um relacionamento disfuncional, eu curte, não hesito, prescrevo antidepressivo e ansiolítico. Por quê? Eu digo, suicídio está na porta daquela... E eu digo, você vai perceber, este ansiolítico vai passar a fazer efeito agora. Esse antidepressivo vai demorar 15 dias, 2, 3 semanas para começar a agir. Mas você vai voltar antes de um mês para mim com outro aspecto. Por quê? Porque se eu não fizer isso, ele não vai ter, o paciente ou a paciente, não vai ter nem lucidez de fazer a psicoterapia. Não vai. É o que... Veja, nós temos casos realmente, se você não aborda o problema, como você falou, passou praticamente 20 e tantos anos fazendo terapia, né? Assim, 22 anos, 2 décadas se submetendo à terapia. Nós temos pacientes que ele tem 40 e poucos anos, a mãe o enlouqueceu no sentido de descompensar, e quanto mais descompensado, mais ela levava para convencer os médicos a aumentar os remédios. Chegou ao ponto de conseguir interná-lo num sanatório. Num sanatório. O prazer dessa mulher é porque isso é surreal para quem não passou. É uma pessoa tão desequilibrada que ela tem que... É como se ela fosse lavar a sua alma. É como se ela fosse lavar a sua alma jogando a sujeira na vítima. É como porque ela fica o tempo todo, porque as pessoas me perguntam, doutor, mas como é que pode uma coisa dessa? Eu digo, é isso. É como se essa mulher disfuncional, ou esse homem disfuncional, ele estivesse no mecanismo inconsciente lavar a sua sujeira. É como se fosse um ritual, entre aspas, de purificação dele. Mas nunca purifica, né? Claro que não. Não tem jeito. Tá. É verdade. Nessa época que eu fazia atendimento, em nenhum momento foi falado, toda a história ficou em torno do meu pai, da pedofilia. Em nenhum momento foi trabalhado a minha relação com a minha mãe. Então eu fiquei esses anos todos sem saber que eu era abusada pela minha mãe, sem saber que era narcisismo, nada. E o psiquiatra que me acompanhava é um senhor de idade, muito conhecido aqui no Espírito Santo. Ele lecionou muito na UFS, na MSCAM, e ninguém conhecia. Talvez hoje em dia conheçam, né? Mas na época não conheciam.